Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais. Hoje, concluindo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos ver do capítulo 4, do versículo 10 até o final, versículo 23. E esse final é de fato uma palavra mais pessoal, mas com aplicação para a vida dos filipenses. Porque o apóstolo Paulo está falando sobre sua alegria, gratidão, diante do cuidado que os filipenses têm com ele, mais especificamente em relação à manutenção. Só que ele aproveita o assunto para trazer ensinamento importantíssimo, que inclusive tem aplicações para todas as gerações. Ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então, observe, primeiro, que, mais uma vez, a alegria do apóstolo Paulo está no Senhor. Ele se alegra em Deus. Por que isso? Observe que na carta inteira, ele vê as boas ações, o agir dos filipenses como sendo uma graça divina. Ele vê a dedicação, o esforço, tudo como um operar do Espírito Santo na vida deles. Tanto que ele chama de graça de padecer e não somente de crer. E tudo aquilo que ele vai vendo na vida dos filipenses, ele atribui com gratidão, com alegria, a Deus. Ele faz isso mais uma vez. Então, veja a visão que Deus nos dá sobre o assunto. É que, de fato, nós, na nossa vida cristã, somos instrumentos nas mãos do Senhor para realizar a sua boa obra, para fazer aquilo que é agradável e glorifica o nome dele. Então, uma vez que nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para glorificar o nome dele com aquilo que é bom, a igreja precisa olhar para si mesma como uma igreja que está sendo alvo do operar do Espírito de Deus nela. Isso faz com que ela se esvazie de si mesma, obviamente, né? Se ela está sendo um instrumento, né, pela graça de Deus para realizar as coisas boas, para a glória de Deus, então ela já não vai olhar para si mesma como alguém que tem de que se orgulhar em seus méritos, né? Ela olha com gratidão e alegria. E toda a carta é assim, né? A carta inteira. Ele dá glórias a Deus, agradece a Deus e se alegra em Deus por todas as coisas boas que ele viu na igreja. Então, ele não atribui, vocês são tão bons, vocês são tão dedicados, vocês são tão gentis, vocês são tão esforçados e assim por diante. Veja que ele não exalta, ou ele não destaca virtudes neles, ou dedicação deles. Ele não destaca a pessoa da igreja local, ou os cristãos da igreja local. Ele está sempre atribuindo a Deus, sempre glorificando a Deus, sempre agradecendo a Deus, sempre mencionando que vê a fonte de todas essas boas coisas como sendo o próprio Deus. Bom, nós podemos, como nós já falamos, em parte, atribuir isso a duas questões. Primeiro, que nós só somos o que somos porque somos a imagem de Deus. Já repetidamente nós falamos. A definição correta, bíblica, de ser humano é imagem de Deus. Então nós somos isso, a imagem de Deus. É por isso que somos capazes de fazer o que é bom, justo, virtuoso, assim por diante. Porque nós herdamos os atributos comunicáveis, que são as virtudes de Deus, entre outras coisas. Nós
Portanto, fazemos o que é bom porque recebemos essa imagem divina. Somos, na verdade, a imagem divina, né? Essa é a definição, é a nossa essência. Não tem como você separar o ser humano de imagem de Deus. Não é possível. Se ele morrer, ele continua sendo a imagem de Deus. Se ele é pecador, mas ele continua sendo a imagem de Deus. Porque é a definição, é a essência do ser. Né? E ser pecador não é essência porque ele vai ser tirado. Né? Não define. Né? Apesar de mostrar o que é a realidade presente, né, debaixo do pecado, mas não define, porque não é uma essência. Né? Ah, e então a razão de fazermos o que é bom é sermos a imagem de Deus. Mas aí ele tem outro ponto também, né? Que é o que já mencionamos antes. É que ele vê nisso o operar de Deus na vida da igreja. Então nós temos duas questões. Primeiro, é por termos sido criados à imagem de Deus, é a nossa essência, né? E porque o Espírito do Senhor está operando, né? O Espírito de Deus está operando na vida da igreja. E aí é por isso que ela faz essas coisas boas. Ele dá graças a Deus. Então, observe que a partir da própria alegria dele no Senhor, gratidão a Deus pelo que a igreja está fazendo de bom, nós vamos ter todo o propósito do apóstolo Paulo nessa menção à gentileza deles. Né? Porque o que eles estão fazendo redunda em glória a Deus e benefício para eles, porque Deus vai recompensá-los, né, por todas as bênçãos. Vamos ver. Então, o foco está, que bênção, Deus ter dado a vocês a oportunidade, movido o coração de vocês a fazer o que é bom, né, a ser bênção. E aí ele diz, olha, mas, então, observe, ele tem que conduzir a igreja ao foco. O foco não é, eu quero da parte de vocês alguma oferta, alguma coisa. Não, o foco do apóstolo Paulo não é receber deles alguma coisa. O foco deles é ver Deus operando na vida deles. Fazer eles verem a graça divina operando na vida deles. Então, o foco correto. Então, o foco é esse. E observe como ele vai mostrar isso o tempo inteiro. Digo isto não por causa da pobreza. Ou seja, eu não estou me alegrando por ver que vocês, mais uma vez, mandaram mantimento, mandaram ofertas, mostraram o cuidado, ajudando-me nas minhas necessidades. Eu não estou dizendo isso porque eu estava passando necessidade e estava preocupado. Não. O apóstolo Paulo sabe que Deus sempre providencia. Sempre foi assim, gente. Tem sido assim com a gente. Tem sido assim com todos aqueles que Deus levanta para fazer a obra. Se de um lugar não surgir o sustento, vai surgir de outro. Porque Deus é quem sustenta a obra. Se um negar, fechar a porta, tirar, outro se levantará para fazer frente à necessidade. Porque é a obra do Senhor. Então o apóstolo Paulo não está preocupado com isso. Deus vai continuar sendo fiel e glorificando o seu nome, mostrando sua providência. Isso é certo. Mas, o que é que então interessa ao apóstolo Paulo? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Meus irmãos, não é o benefício em si, não é a oferta em si, não é a assistência em si, não é o que ele recebeu em si. Porque eu sei ter pouco e sei ter muito. Eu sei ser honrado e ser humilhado. Então o apóstolo Paulo diz, olha, eu estou contente em toda e qualquer situação. Eu sei que Deus não vai me abandonar. Eu sei que Deus não vai deixar. Então, eu sei que Deus vai suprir tudo e tenho experiência de tudo. Veja que é interessante. Observe que o fato de Deus providenciar as coisas não significa que ele vai providenciar sempre em abundância. Apesar que ele também faz isso. Né? Veja que ele diz que ele cita os dois lados. Ele diz, tanto sei estar humilhado, então ele passou por humilhação. Por exemplo, foi açoitado, foi preso e outras coisas mais. Passou por assaltos. Ele diz, né, aos Coríntios que ele foi roubado.
passou por naufrágio. Então ele tanto sabe estar humilhado, quanto ser honrado. Então também passou por momentos de honraria. Então ele teve as duas experiências. De tudo em todas as circunstâncias já tem experiências, tanto de fartura, então ele já teve momento de ter aquelas mesas fartas, abundantes, né? Então ele passou por um momento de abundância, de bênção nesse sentido, né? De fartura, como de fome. Então ele também passou por um momento de necessidade. Ou seja, não abandonado, está lá, ele está dando testemunho, por sinal, mas um momento em que ele teve escassez. A ideia é colocar as palavras em oposição. São antônimos. Essa seria a ideia, né? Pelo menos antônimos semânticos. Fartura e fome. Seria fartura e escassez, né? Então essa é a ideia. Assim de abundância como de escassez. Então a ideia é, ele teve muito, teve pouco. Teve muito e teve pouco. Certo? Teve coisas boas e coisas ruins. Não passar fome no sentido de que morreu de fome. Não, você nem estaria dando testemunho, né? Inclusive, é um dos testemunhos que o rei Davi também dá no Salmo 37, que é um salmo já da velhice de Davi. Então, ele mesmo diz isso, né? E nesse salmo ele diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, Deus sempre sustenta, e ele vai dizer inclusive mais. Então o apóstolo Paulo não está preocupado com isso, porque ele tanto sabe lidar com todas as situações, as boas e as ruins. Observe, um homem de Deus passa por momentos bons e momentos ruins. Momentos de tudo, momentos de nada. Então, as duas coisas são possíveis. Você pensar, não, o homem de Deus só passa por momentos bons, ou só passa por momentos ruins, não. A Bíblia dá um testemunho diferente. Ele diz que a vida de um homem de Deus também é marcada por altos e baixos. E tanto tem momentos de abundância como momentos de escassez. Então, se você passar por abundância, dá graças a Deus. O apóstolo Paulo está dando graças a Deus, inclusive nesse momento. Por isso, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque vocês renovaram, né, o favor a meu respeito. Então, é um momento de abundância. Mas ele diz, mas eu também estou tranquilo. E ele diz, você está contente em toda e qualquer situação. Ou seja, no momento bom, o apóstolo Paulo se alegrava. Ele não se entregava, digamos assim, à paixão do momento bom. Ele estava usufruindo na presença de Deus. Isso é uma coisa importante. Observe que as coisas boas nos são dadas não para a gente se regalar apenas, né? Ou desperdiçar apenas, ou alimentar a carne apenas, mas para nós agradecermos a Deus, para nós glorificarmos a Deus, para nós darmos testemunho. Que Deus maravilhoso, que nos deu abundância, que nos deu fartura. Então é um momento para dar glórias a Deus por ter nos sido bondoso conosco. Né? E no momento de escassez, no momento que tem pouco, observe que o apóstolo Paulo não murmura, não reclama. Ai, que coisa ruim. Não, ele ora com certeza. Viu? Não confunda murmuração com clamor. Né? Você está passando por um momento de necessidade, precisa pagar conta, tem algum problema, tal. Você não vai ficar reclamando, que Deus ruim, e Deus não faz nada. Tal. Não, você diz, Senhor, tem misericórdia, nos ajuda. E coloca diante de Deus. Como já dissemos em outros momentos, os salmos de Davi são bem ricos em clamores. Né? Ele não reclama de Deus, ele clama a Deus. Né? Reclamar é fazer o que Israel fazia, né? Tá vendo? E tem pouca comida, e era melhor estar no Egito, e esse pão que não é bom, e não sei o que, tal, e vivia reclamando, tá vendo? A gente vai morrer de fome. Isso é reclamar. Reclamar é estar sempre se queixando. Então não se queixe. O momento está difícil, o momento é de escassez, é uma possibilidade. Não se queixe, clama, ora, coloca diante de Deus, Senhor. Eu estou vendo que esse não é um momento de abundância, que o Senhor me deu em outros momentos, né? Outros tempos. Né? Então, esse é um momento de escassez, que o Senhor me ajude. Aí você pode pensar, primeiro, me ajude a estar contente em toda e qualquer situação. Contentamento. Me ajude a, portanto, a dar graças mesmo na necessidade. Me ajude a orar, né? Me ajude a passar com paciência, perseverança, sabedoria. Ou seja, você pode fazer uma série de orações a respeito de você mesmo. Né? Como você deve passar pelo momento difícil? Como você deve passar pela escassez? Que
como já disse, a Bíblia fala que pode vir sim, tanto abundância como escassez para qualquer servo de Deus. Então, ore e peça, né? Senhor, me ajude, eu preciso disso, preciso daquilo. Lembre-se que aquele modelo de oração, conhecido como Pai Nosso, ele tem essa expressão: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, Jesus ensinou a pedir ao Pai tudo o que nós precisamos. Na verdade, não foi o único momento, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater, abrir-se-vos-á, e assim vai. A Bíblia tem várias orações pedindo a Deus. Então você pode pedir, só não vai ficar se queixando, reclamando da vida. Tá? Então, é um momento em que o apóstolo Paulo diz assim: não é porque eu estou querendo alguma coisa, estou preso a isso. Estou satisfeito no Senhor, estou contente em tudo e qualquer situação. Já tenho até experiência de tudo. E aí ele diz aquela frasezinha que ela é muito citada fora de contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, ele não está dizendo eu consigo tudo o que eu quiser. Ele não está dizendo se eu pedir, tudo o que eu pedir vai dar certo. Ou tudo o que eu desejar vai acontecer. Não é essa a ideia. Observe que ele disse: sei estar humilhado e sei ser honrado. Tenho experiência de fartura e de fome, de abundância e de escassez. Tudo. O que é o tudo? O tudo é a humilhação e a honra, é a fartura e a fome, a abundância e a escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, por causa do Espírito de Deus operando na minha vida, por causa do operar do Senhor na minha vida, eu consigo lidar com todas as situações da vida. Percebe? Essa é a ideia. Ou seja, se você quer saber lidar com sabedoria, com paciência, com perseverança, com gratidão, com alegria e assim por diante, ou seja, com virtudes, de forma agradável a Deus, se você quer lidar com todas as situações da vida, as boas e as ruins também, de forma correta, peça a Deus: Senhor, eu quero poder dizer de fato isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei lidar com tudo, todas as situações da vida, porque o Senhor me capacitou, porque o Espírito de Deus opera em mim. Então, eu consigo lidar bem com todas as situações. Isso, inclusive, como disse, é bom ser pedido, né? Porque Tiago também diz, né? Se você precisar de sabedoria, peça a Deus. Então, sabedoria para quê? Para viver, para tudo, né? Para tudo. Então, peça a Deus isso. Peça para que você saiba lidar com todas as situações da vida. Porque vão aparecer. Sempre vamos ter momentos bons e ruins na vida. A vida toda é marcada por momentos bons e ruins. O cristão precisa estar pronto para os dois, não só para um, para os dois. Porque no momento bom tem a tentação, é um perigo também. E o momento ruim tem também a ameaça de fragilizar, que é uma tentação também, né? São duas tentações. Uma tentação no momento bom, né? Uma tentação de simplesmente se entregar, e no momento ruim é uma outra tentação, a tentação de desistir, de reclamar, de murmurar e assim por diante. São duas tentações. Então é bom saber lidar com os dois momentos. Você precisa estar atento a coisas boas e coisas ruins, para saber lidar com as duas situações. E aí continua. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Ou seja, mas apesar de eu estar contente com toda e qualquer situação, saber lidar com toda e qualquer situação, graças a Deus, foi bom vocês terem se associado a mim, ou seja, vocês terem se preocupado comigo, vocês terem mandado oferta, mostrado carinho, atenção para comigo. Foi muito bom vocês terem feito isso. Aí por quê? Vamos ver qual é o benefício disso. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então veja que é uma igreja realmente
que se preocupa com o apóstolo Paulo, com o ministério dele, e mostrou carinho, mostrou amor, mostrou interesse em ajudar na obra. E veja que ele cita, né? Ele mostra, até hoje nós sabemos que foi a igreja que mais se dedicou a cuidar do apóstolo Paulo em sua jornada, pelo menos em uma parte dela, né? Então, isso é dado como testemunho de uma bênção de Deus na vida deles, despertando eles para isso. Uma igreja que cuida do obreiro, vamos dizer assim, né? Que cuida da obra do Senhor, que se preocupa com quem faz a obra. Afinal das contas, quem faz a obra do Senhor vive de oferta. A Bíblia é bem clara quanto a isso. O trabalhador é digno do seu salário e vive da oferta. Né? Ele prega, e Paulo diz assim, aquele que prega, que viva da pregação, né? que receba do trabalho que ele está fazendo. Então, eles estavam, né, tendo esse cuidado. Mas, continua, veja que ele quer mostrar que os benefícios desse cuidado dele é muito mais do que o apóstolo Paulo se regalar com o que eles estão dando. Né? Não é isso. A preocupação, vamos dizer, é muito mais espiritual do que apenas usufruto daqueles benefícios, daqueles bens, daquela comida, das coisas que foram dadas, né? Das ofertas. Né? Ou seja, ele está vendo algo mais, ele está vendo riqueza maior, ele está vendo um testemunho maior, ele está vendo um benefício maior, que é o que ele está apontando. Né? Pouco a pouco ele vai conduzindo para o clímax do texto, da sua gratidão e alegria. Não que eu procure o donativo. Veja, ele nem sequer foi atrás. Não estou indo atrás de pedir ninguém nada. Então, provavelmente, o apóstolo Paulo não era daqueles que viviam, né, pedindo oferta nas igrejas, coisas assim. E deixava a coisa fluir mais naturalmente. Provavelmente ele era assim. Ele demonstra, inclusive, isso. Em algumas das cartas, como também em Coríntios, aqui temos Coríntios, ele mostra que se precisava, né, ele ia lá e tentava se virar. Mas é claro que ele sabia que as igrejas deveriam contribuir. Mas ele não ficava indo atrás, não. Ele deixava a coisa mais naturalmente. Outras pessoas é que provavelmente viam a necessidade e iam informando. Olha, o apóstolo já está sem nada, ninguém mandou coisa nenhuma. E aí as pessoas iam mandando. Não que eu procure o donativo. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aqui é o clímax. Quem está dizendo? O que me interessa é ver que vocês estão sendo bênção nas mãos de Deus e Deus vai abençoar vocês. E Deus se agrada disso. E Deus é glorificado nisso. E vocês são enriquecidos pelo Senhor, são abençoados pelo Senhor. Observe, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. Olha como ele chama os donativos, as ofertas, né? O auxílio, o que eles mandaram para o apóstolo. Ele diz, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele chama de aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou seja, agrada muito ao Senhor a igreja ter esse cuidado com aqueles que fazem a obra, com aqueles que estão servindo ao Senhor, essa dedicação da igreja em suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Lembre-se que lá em Atos capítulo 20, né, o apóstolo Paulo transmite uma mensagem que ele diz que o Senhor foi quem ensinou, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Versículo 35. Então é isso que está no coração, é ver o amor da igreja, o cuidado da igreja, ver o zelo da igreja, e isso redunda em glória a Deus e bênção para a igreja. Porque você imagine, Deus mandou um servo dele para fazer a obra, para pregar o evangelho, e está passando por lutas. O homem foi preso, açoitado, e ele conta na lista, né, de desafios que ele passou, que passou por naufrágio,
além da prisão e o açoite, foi roubado, passou por humilhações, teve que fugir e assim por diante. O homem está passando por todo tipo de situação para pregar o evangelho. E então a igreja se associa, ele chama de associando-vos na minha tribulação. Ou seja, a igreja vê uma responsabilidade se associar ao ministério dele. Como? Orando por ele, contribuindo, chegando junto. Olha, o cara está lá, passando por todo tipo de luta e problema para pregar o evangelho. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa por ele, nós temos que ajudar. E aí eles, claro, oravam pelo apóstolo, com certeza, se estavam preocupados, estavam orando, né? É uma dedução a partir, né, do contexto. Mas não só isso. Eles se associam se preocupando com as necessidades dele. E começam, então, a mandar para ele. Ele disse que não foi uma só vez, não. Só para Tessalônica, eles mandaram não só uma, mas 2 vezes. Só para Tessalônica. Para o momento, né, que ele está passando, ele diz que mais uma vez renovaste o teu favor. Então a gente não tem como dizer se foram 3, 4, não dá para dizer exatamente. Mas a igreja estava constantemente cuidando do apóstolo. E o apóstolo diz que isso para Deus é como um sacrifício aceitável, de aroma suave e aprazível, de tal modo que Deus vai suprir todas as necessidades deles e abençoá-los por causa desse cuidado deles com um servo de Deus que está fazendo a obra. Então, isso é que importa. Observe isso, porque as igrejas não estão sempre atentas a isso. Se tudo que a igreja faz de bom redunda em glória a Deus e bênção para a igreja, o oposto também. Vocês imaginam a situação? Pastores dedicados à igreja, que viajam até de madrugada, no frio e no calor, para pregar a palavra de Deus, para ensinar, não importa se há 1, 2, 3, 5, 10 pessoas, e passam por todas as lutas, enfrentam os desafios para pregar a palavra. Imagina o pastor que tira da sua própria família para dar para os irmãos quando eles passam por necessidade. Imagina um pastor que se dedica quase que 24 horas para fazer a obra, para cuidar da igreja, para servir com um ensino fiel e de qualidade. E faz de tudo, tanto dando assistência, principalmente espiritual, ou seja, a palavra de Deus, pregando, ensinando, servindo, aconselhando, mas até atendendo a necessidades físicas, materiais, simples, para que os irmãos não tenham necessidade, tirando do que tem para dar, fazendo de tudo. Imagine pastores fazendo isso, se esforçando exaustivamente, e a igreja fazer o oposto. A igreja tirar do pastor, agredir o pastor, humilhar o pastor, prejudicar o pastor e entregar o pastor ao abandono com a sua família. Então, esse é um ponto que as igrejas não estão levando em consideração. Se Deus é glorificado, uma igreja que cuida dos servos de Deus que estão pregando a palavra, Deus é desonrado quando as igrejas maltratam, pisam, roubam, tiram, fazem o mal contra aqueles que estão fazendo a obra do Senhor dedicadamente, fielmente, cuidando, zelando, ensinando cuidadosamente a palavra do Senhor. Então, se Deus abençoa a igreja que faz o melhor, que cuida, o oposto também é verdade. Então, é triste. Então, as igrejas têm que ter esse cuidado, porque ela vê o lado bom sempre. Deus abençoa. Damos uma oferta, Deus vai nos abençoar. Tá, e vocês pisaram, agrediram, roubaram, maltrataram, abandonaram. E Deus vai fazer então o quê? É os dois lados da moeda. Não existe só um lado da moeda. Existem os dois lados da moeda. Deus abençoa quem faz o que é bom, mas Deus também pesa naqueles que fazem o mal. Algum momento vai acontecer. Só que Deus é paciente, né? Deus espera muito. Pode não ser hoje, mas amanhã vai. Imagine pessoas que receberam tudo de alguém e depois tiram desse alguém tudo o que podem.
Então é óbvio que Deus vai, em algum momento, fazer alguma coisa. Então, as igrejas deveriam se preocupar com isso. Deveriam. Então, a preocupação do apóstolo Paulo não é com o bem em si, não é com a coisa em si, é com a relação da igreja relacionada ao assunto com o próprio Deus. Eles estão glorificando a Deus e serão abençoados por Deus. Deus é glorificado e tem prazer na igreja que é bênção. Como o oposto, também temos que raciocinar. Né? É uma dedução lógica. Por quê? Porque não existe só um lado da moeda, existem os dois. E ele saúda a igreja no final. Né? Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então veja como ele tinha falado antes, que a guarda pretoriana ouviu o testemunho. Ou seja, a prisão do apóstolo Paulo, os maus tratos que ele recebeu por causa do evangelho, chamou a atenção de todo mundo. Né? E as pessoas começaram a ouvir o evangelho porque era a causa da prisão dele. E isso de tal modo repercutiu que pessoas foram se convertendo. E por isso que ele se alegra. Ele diz assim, olha, o que parecia ser ruim, né? Olhem direito e vejam que Deus usa uma circunstância ruim para glorificar o seu nome. E o evangelho foi muito adiante, muito mais provavelmente do que se ele tivesse solto, né? Se ele tivesse livre. E ele conforta os irmãos mostrando, né, como Deus tem operado. E o apóstolo Paulo está tranquilo, né? Ele está bem tranquilo. E ele termina dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, meus amados irmãos, vejam tudo o que devemos fazer como algo que tenha uma relação com Deus. Né? Olhem para a sua vida como uma relação com Deus. A carta mostra a visão do apóstolo Paulo em relação a Deus e a sua vida. Né? A visão dele é o que Deus está operando na minha vida, por meio da minha vida, o que Deus está operando na vida da igreja, por meio da igreja. Ele não tem uma visão meramente horizontal. A visão do apóstolo Paulo é extremamente holística, né? Ou integral. Ele contempla o horizontal e o vertical. A vida da igreja e a vida do apóstolo em relação ao plano redentor, em relação ao que Deus quer fazer, está fazendo, para que ele, né, e os irmãos também se alegrem, glorifiquem a Deus, tenham conforto e sigam fazendo a vontade do Senhor. Portanto, veja que a visão que o cristão deve ter da vida tem que ser maior. Né? Ele não pode ver apenas a circunstância. Né? Ele vê apenas o momento bom ou ruim. Ah, eu recebi coisa boa. Ah, que coisa boa. Ah, foi ruim. Ah, é ruim. Ele tem que ver tudo. Ele tem que ver sua vida, a história, como uma história que pertence a Deus. E que o Senhor, com certeza, tem seus planos magníficos para a sua igreja, nessa história que é a história da redenção. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome, damos graças ao Senhor por tudo, te glorificamos, exaltamos, bendizemos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Que o Senhor nos ajude a continuar firmes, contentes em toda e qualquer situação, na abundância e também, Senhor Deus, na escassez. De forma que o teu nome seja glorificado em nosso viver e nós possamos estar sempre, Senhor Deus, alegres no Senhor. Receba a nossa oração, que tua igreja, Senhor, pensando como tua igreja visível como um todo, possa despertar em nossa geração para o propósito do Senhor, para o que o Senhor deseja que ela faça, a fim de que ela seja bênção e não maldição, para que ela sirva e não o oposto disso, né? E assim o Senhor seja glorificado e ela seja abençoada também. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.